Momento de humor, é sempre bom termos um momento para relaxar, né? E meu humor é humor familiar, humor leve. Você pode tranquilamente ouvir e ver o vídeo que não tem problema algum. É... Vamos lá, perguntas e respostas bem humoradas para nós sorrirmos aqui no Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Também tem repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem ainda Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. E tem o endereço geral, você pode só digitar Paulo Roberto Maciel, e chega ao Facebook, ao YouTube, ao Instagram e ao blog. Vamos logo ao momento de humor. Resumo da Segunda Guerra Mundial, né? A professora pede lá, resumo da Segunda Guerra Mundial. Vamos, escrevam, alunos do curso de História. Aí pegou, o pessoal fez, né? Aí, daqui a pouco ela pegou as provas. Aí foi ler uma das respostas. Aí estava lá, resumo da Segunda Guerra Mundial. Soldado ferido, granada, falta munição, comandante. É um resumo bom, hein? Resumo da Segunda Guerra Mundial. Soldado ferido, granada, falta munição, comandante. Meu Deus, essa foi boa. Falar em história, né? Qual a diferença entre o soco na cara, pum, e o professor de história no Brasil? É que o soco na cara pode ser de direita. Você já viu o professor de história de direita? Do espectro político da direita? É muito difícil. Tem, mas é muito difícil, né? Eles se agrupam tudo no esquerdismo. E principalmente na esquerdofrenia. Vamos lá, agora, região onde predomina a caatinga. Mais uma pergunta aqui de escola. Região onde predomina a caatinga no Brasil. Aí um aluno responde, professor, eu sei. Onde é a região onde predomina a caatinga? Aí ele, debaixo dos braços, nas axilas, né? Esse não conhece o bioma do Brasil, né? Vamos lá, tem mais aqui. A principal função do esqueleto foi outra pergunta do professor na sala de aula. Aí o aluninho lá responde, qual a principal função do esqueleto? Né? Pergunta o professor, o aluninho vai e responde, professor, é invadir o castelo de Grayskull. Invadir o castelo de Grayskull. É do desenho, né? Desenho do He-Man. Tem um esqueleto, né? O He-Man! A outra pergunta, o que é sujeito composto? Aí a pessoa vai responder, né? Paulo tem um posto. Paulo é um sujeito composto. Esse aluno aqui estava bem zoado, né? O que é um sujeito composto? Aí o aluninho, olha, Paulo tem um posto. Paulo é o cara que ele conhecia. Então Paulo é um sujeito composto. Qual a função do coração? Outra pergunta. Aí o aluno responde, eu sei. Qual é a função do coração? Sofrer. Coitado, né? Devia ser uma pessoa que passou por algum sofrimento amoroso. A função do coração é sofrer. Em qual guerra Napoleão morreu? Aí o aluno, eu sei, professor. Qual? Qual foi a guerra em que Napoleão morreu? Na última que ele lutou. Essa foi boa também. Em qual estado corre o Rio São Francisco? Luizinha, responda. Aí ela, como é, professora, a pergunta? Em qual estado corre o Rio São Francisco? Estado líquido.
Qual a principal razão do divórcio? Aí o aluninho lá, eu sei. Qual é a principal razão do divórcio? É o casamento, professor. Qual o principal motivo dos erros? Aí o aluno, eu sei, professor. Qual é o principal motivo dos erros? A prova. É a prova, né? Ainda na escola, essa de escola é muito interessante. E são reais, hein? Muitas respostas são reais. Zezinho, você faltou ontem. Vou lhe dar uma advertência. Me diga qual é a sua turma. É a turma do pagode, professora. Esse Zezinho é bagunceiro mesmo, hein? Olha aí. Ele era da 5ª série A. O professor, para dar advertência, pergunta: qual é a sua turma? É a turma do pagode, professor. Ê, Zezinho. Que acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria? Resposta: quem vai responder? Aí um aluno falou: acho que eu sei, professora. Que acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria? Aí ele: o início do verão. Ah, tem essa aqui que também é muito boa. Olha, o professor pede aos alunos: olha, eu quero que alguém me explique o processo de destilação simples. Aí um dos alunos se propôs a responder, né? É o Manelzinho. Vai lá, Manelzinho, qual é a resposta? Processo de destilação simples: atravesse a rua por outro lado. Atravesse a rua para o outro lado, depois atravesse de novo. E assim estará destilado. É simples. Atravesse a rua para o outro lado, depois volta, atravesse de novo. E estará destilado. É simples. Destilado, destilação simples. Pense numa receita e escreva. A professora pediu: pense numa receita e escreva. Aí a resposta foi na provinha escrita, manuscrita, não foi nem digitada não, foi manuscrita. Aí estava lá a resposta: pão com manteiga. Ingredientes: pão e manteiga. Modo de usar: pegue o pão e passe a manteiga. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Na aula de português, hein? Aí o professor fala para os alunos, pergunta, né? Ônibus tem assento? Oswaldinho levanta a mão. Eu sei, professor. Oswaldinho sabe a resposta. Ônibus tem assento, sim. Aí o professor: parabéns! E Oswaldinho completa: eu e mamãe viajamos nos assentos de um ônibus. Por isso que ele sabe que tem assento. Eu e mamãe viajamos nos assentos de um ônibus. Agora essa aqui também é boa, olha. A Terra tem 3 linhas imaginárias: trópicos de Câncer, Capricórnio e Equador. Onde fica o Equador? Aí o Juquinha: olha, lá em casa, professor. Mamãe coa o café nele. No Equador. Juquinha, essa é boa também, né? Tem mais ainda? O que acabou em 1945? Aí o aluno responde: eu sei, professor. O que acabou em 1945? O ano de 1944. No teste, a professora faz uma pergunta, em outro teste, e o aluno escreve a resposta dele, hein? A professora fez uma pergunta, o aluno escreve: não entendi a pergunta, pois está em inglês. Aí a professora coloca lá a advertência, a correção na prova. O aluno, né, diz que não entendeu, pois estava em inglês. Olha a correção e a advertência da professora: a prova é de inglês.
Esse aluno, vou te contar, aí foi a prova de inglês. Ele disse que não entendeu porque estava em inglês. A prova é de inglês. Ora essa. Quem é o seu herói? Aula para criancinhas, né? Aula na escola infantil, infanto-juvenil. Quem é o seu herói? Aí o aluninho escreve lá: meu pai é meu herói. Por que você considera essa pessoa um herói? Ele responde: ele é muito corajoso. Depois outra pergunta: há alguma coisa de que seu herói tenha medo? Resposta do aluninho: sim, minha mãe. O pai tem medo danado da mãe. Ai, 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 ai. Agora aqui, eu acho que essa aqui também é boa. A professora pergunta, né? Aquela professora jovem, bonita. O que é química? Prova oral ainda, hein? O que é química? Aí o Otáviozinho levanta a mão. Eu quero responder, professora. O que é química? Oswaldinho. Osvaldozinho. Seu Traquina. O que é química? Aí ele: é o que rola entre nós, professora. Esse é danado, né? Ele não tem vergonha, não, hein? Não tem pudor, não. Um peixe colidiu com outro que fala assim para ele: ei, olhe por onde anda. Aí o outro diz: desculpa, eu estava com água nos olhos. Aí essa piada foi passada para os alunos e o professor pergunta: por que esta piada é engraçada? Explique. O professor quer que explique essa piada e por que ela é engraçada. Aí a resposta do aluno: eu não achei graça nenhuma. Foi espirituoso, né, a resposta dele. É para você que acessa Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se você quiser ir direto ao blog, vai lá, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Shalom Adonai, a paz de Deus Nosso Senhor. E Deus abençoe a todos. O humor aqui é leve, é familiar, não tem problema.